A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por tentativa de golpe. O relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, foi o primeiro a votar e defendeu a condenação de todos eles. Antes do início da sessão, um dos advogados de Jair Bolsonaro falou sobre a expectativa para o julgamento. Que o processo seja julgado à luz só e somente de elementos estritamente jurídicos. Tá? Se for julgado assim, a convicção é de que deverá ser absolvido. Se houver influência de outras variáveis, aí a gente já não pode dizer. Em plenário, os primeiros 30 minutos do voto do ministro Alexandre de Moraes foram dedicados às chamadas preliminares, aspectos da ação penal contestados pelas defesas e que perdem a suspensão do processo. Todas foram negadas. Moraes rebateu críticas como a falta de tempo para análise das provas e defendeu a validade da delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Isso beira a litigância de má-fé dizer que os 8 primeiros depoimentos foram 8 delações contraditórias. A Polícia Federal resolveu, ao invés de um grande depoimento único no dia 28 de agosto de 2023, resolveu fracioná-lo em 8 depoimentos, porque eram 8 fatos diversos. Ao iniciar o voto sobre as acusações, Moraes alertou que não se debate mais se houve ou não uma tentativa de golpe. O que discute é a autoria, se os réus participaram, porque não há nenhuma dúvida nessas todas condenações e mais de 500 acordos de não persecução penal, de que houve tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito, de que houve tentativa de golpe. O ministro usou slides para relembrar as provas apresentadas de participação dos réus na trama golpista e destacou 13 ações que atestariam a execução do plano. O conjunto é de uma organização criminosa sob a liderança de Jair Messias Bolsonaro, com divisão de tarefas e de forma permanente e hierarquizada, o que caracteriza o crime de organização criminosa, praticou vários atos executórios. O grupo criminoso, segundo Moraes, empreendeu as ações denunciadas com 2 objetivos. O primeiro, tentar eliminar a relevância de outros poderes para abolir o Estado Democrático de Direito e, com isso, governar sem questionamentos. E o segundo, o de jamais deixar a presidência, a definição de golpe de Estado. O relator lembrou declarações do ex-presidente que comprovariam os objetivos pretendidos. Só saio preso, morto ou com a vitória. Quero dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. O líder do grupo criminoso deixa claro aqui, de viva voz, de forma pública, para toda a sociedade, que jamais aceitaria uma derrota nas urnas. Isso não é conversa de bar. Isso não é alguém no clube conversando com um amigo. Isso é um presidente da República. No 7 de setembro, a data da independência do Brasil, instigando milhares de pessoas contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Poder Judiciário e especificamente contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro usou ironia ao relembrar a impressão no Palácio do Planalto do Plano Punhal Verde e Amarelo, que previa o assassinato de Lula, Alckmin e do próprio Moraes. Segundo a acusação, o documento foi levado pelo general Mário Fernandes a Bolsonaro no Palácio da Alvorada no mesmo dia. Versão negada pelos réus. Não é crível, não é razoável achar que Mário Fernandes imprimiu, se dirigiu ao Palácio, imprimiu no Palácio do Planalto, se dirigiu ao Palácio do Alvorada, onde lá estava o presidente, ficou 1h06 e fez barquinho de papel com a impressão do punhal verde e amarelo. Isso é ridicularizar a inteligência do tribunal. Moraes ainda rebateu quem diz que ele não poderia julgar o caso por ser um dos alvos do plano de assassinato.
por quem está sendo investigado, ele não se torna suspeito ou impedido. Porque seria muito fácil para a organização criminosa, para os réus escolherem o juiz. Esse juiz eu não gosto, então eu vou ameaçá-lo, eu vou tentar matar, eu vou xingar. O Código de Processo Penal é claro. Qualquer fato superveniente ligado ao processo, que tente coagir, obstruir a justiça, que ofenda o magistrado, não é causa de suspeição e impedimento. A reunião ministerial de julho de 2022 no Palácio do Planalto foi citada como mais um ato executório do grupo. Na ocasião, visivelmente irritado, Bolsonaro mostrou preocupação com o resultado das urnas. Não vai ter revisão do VAR. Não há confissão maior de unidade de desígnios para os crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República. Jair Bolsonaro fala, na mesma reunião, Jair Bolsonaro fala em guerra. Ao longo do julgamento, Alexandre de Moraes reforçou em dezenas de ocasiões que a organização criminosa atuava com a liderança de Jair Bolsonaro. Nós estamos esquecendo aos poucos que o Brasil quase volta a uma ditadura que durou 20 anos, porque uma organização criminosa constituída por um grupo político não sabe perder eleições. O ministro também rechaçou o argumento da defesa do ex-presidente de que não seria crime debater com os chefes das Forças Armadas a decretação de um estado de sítio no país. Não existe previsão constitucional para a decretação de estado de sítio ou estado de defesa ou GLO no caso de derrota eleitoral. Não existe. Chame-se como quiser. Aqui era uma minuta de golpe de Estado. Ao concluir o voto, Moraes destacou que a última tentativa do grupo para abolir o Estado Democrático de Direito teria sido a invasão às sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. São 8 horas mais 33 minutos pelo horário de Brasília. Nós estamos ao vivo e, como temos feito desde o primeiro dia do julgamento, nós convidamos 2 especialistas para debater o andamento da ação penal contra Jair Bolsonaro e outros 7 réus. Eu agradeço muito pela presença, o cientista político Bruno Garchagen e o advogado e procurador de justiça aposentado, doutor Roberto Tardelli. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês, muito boa noite. E para começar, eu quero perguntar o seguinte, para fundamentar o voto e colocar Bolsonaro no centro da tentativa de golpe, Moraes usou a linha do tempo. Começou pela live do ex-presidente e questionou a lisura do processo eleitoral até o dia 8 de janeiro. A defesa de Bolsonaro diz que são fatos isolados. Na opinião de vocês, Moraes conseguiu derrubar essa tese? Doutor Tardelli, começa com o senhor. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Olha, a gente tem que pensar que este crime, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, é aquilo que a gente chama de crime de empreitada. Não é algo que se comete de um momento, é uma sequência de fatos que, na minha concepção, ficou muito bem demonstrada pelo ministro Alexandre de Moraes, sim. Ele dá o início, ele consegue concatenar histórica, institucional e juridicamente cada ação dentro desse objetivo, que aliás são 2, não é? A abolição do Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado, para que no final ele possa concluir que ao longo desses 70 terabytes de prova que se amealharam, há indícios mais do que suficientes à condenação de que Jair Bolsonaro e os 7 réus, certo? Depois a gente vai falar do voto do ministro Flávio Dino, né? Participaram de uma organização, que criaram uma organização criminosa com este fim. Uhum. Como é que agora as coisas vão se desenrolar? Outros ministros vão ter que dar os seus votos. Mas o voto do ministro Alexandre de Moraes foi um voto técnico, foi um voto jurídico. Claro que foi um voto, vamos dizer assim, vigoroso. Nós não estamos julgando furto de galinha, não estamos julgando aqui nenhum estelionato, nós estamos julgando o maior processo da história da República Brasileira. É isso que as pessoas precisam entender.
Fundamentalmente é isso. Pelo que o senhor disse aqui, a gente costuma mostrar muitos tipos de crime aqui na televisão, né? Às vezes a gente fala assim, foi um crime premeditado. Quer dizer, a pessoa estudou, preparou. É isso que o senhor está querendo dizer, que foi tudo muito preparado. Muito mais do que isso. Foi um crime todinho desenhado, elaborado. Houve um plano, como se fosse a construção de um edifício. Ele passou por fases. Mas algumas pessoas dizem que o crime não foi executado. Aí é que está o nó da coisa. Exato. O crime é exatamente essa empreita. O crime é tramar. O crime é a tramóia. O crime não é, porque se houvesse o golpe, não haveria crime nenhum. Estaria destruída a ordem jurídica, acabou tudo. O crime é justamente tentar quebrar essa ordem jurídica, a ordem constitucional. O crime é este. Ok. Bruno, qual é a sua opinião? Por favor, boa noite. Bom, boa noite, doutor. Em relação a todo esse episódio, o julgamento, para mim, é claramente político e a questão jurídica ela é secundária. Dentro desse aspecto, a minha análise específica sobre esse enquadramento, abolição do Estado de Direito e tentativa de golpe, a legislação específica ela é muito clara que a tentativa ela é o início da execução. E para que isso aconteça, deve haver grave ameaça e também violência. O grande problema nessa história toda é que tudo que foi narrado pelo voto do ministro efetivamente aconteceu. Se havia um desejo por parte do presidente e dos seus de fazer isso, para mim também não resta dúvida. O problema é se dentro da legislação dos dois artigos que tratam dos dois crimes, se esse início de execução houve ou não. Na minha interpretação, esse início não houve. Agora, todos os preparativos e essa vontade, para mim, isso ficou claro. A discussão, obviamente, nesse aspecto é jurídico, mas eu acho que o que pesou no voto tanto do ministro Alexandre de Moraes quanto do ministro Flávio Dino foi muito mais a questão política, porque a gente precisa lembrar. O ex-presidente Jair Bolsonaro declarou o STF como inimigo desde o início e fez várias declarações, foi todo apontado. Então, criou-se todo um clima para que o julgamento também fosse, sobretudo, político e não técnico. Você chegou a dizer, inclusive, desde a primeira vez que você participou conosco aqui, que se tratava de um julgamento político, que você, na sua opinião, você dizia que o ex-presidente Bolsonaro já estava condenado, faltava apenas saber qual seria a pena, mas que ele seria condenado, foi isso? Exatamente, e está se confirmando. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.